Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero convidá-la e convidá-lo para a nossa aula de número 7 da obra O Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns. Bom, dando continuidade já e vamos encerrar nesse capítulo. A aula de hoje encerra o capítulo 2, que intitula-se O Maravilhoso e o Sobrenatural, onde Allan Kardec está discorrendo sobre a natureza do que é fantástico, do que é miraculoso, o maravilhoso nessa acepção, e do que é real, do que corresponde realmente aos fatos, no ínter de desmistificar os fatos espíritas ou espirituais na categoria do sobrenatural, mostrando Allan Kardec, através da ciência espírita, de que os fatos espirituais eles são realmente fatos, embasados inclusive em leis naturais. Bom, então, dando prosseguimento aqui, a você que nos acompanha e lendo o livro, que é melhor ainda, essas aulas não prescindem a necessidade da leitura do livro. Não deixem de ler, de estudar o livro dos médiuns, que é muito importante. Então, dando continuidade aqui na primeira parte, capítulo 2, o maravilhoso e o sobrenatural, item 15. Muito interessante esse item 15, onde Kardec escreve o seguinte: pronunciamos a toda hora a palavra milagre. Uma curta observação a seu respeito não estará deslocada neste capítulo sobre o maravilhoso. E aí Kardec vai debater um pouco, genialmente, sobre a natureza do milagre. Em sua acepção primitiva e por sua etimologia, a palavra milagre significa coisa extraordinária, coisa admirável a ver. Mas esta palavra, como tantas outras, fugiu ao seu sentido original. E hoje se diz, segundo a Academia, de um ato do poder divino contrário às leis comuns da natureza. Tal é, com efeito, sua acepção usual, e não é senão por comparação e por metáfora que se a aplica às coisas vulgares que nos surpreendem e cuja causa é desconhecida. Então eu acho que a primeira noção importantíssima aqui é o conceito de milagre. O que é milagre? Milagre é algo que ocorre que em outras palavras seria impossível. Ou seja, algo que derroga as leis, ou seja, que contrariam as leis da natureza, o que seria um milagre, algo impossível de acontecer, mas que acontece. O que é estranho, porque se aconteceu é porque não era impossível. Mas vamos seguir o raciocínio do Allan Kardec. Não entra de nenhum modo em nossos objetivos examinar se Deus pôde julgar útil, em certas circunstâncias, derrogar as leis estabelecidas por Ele mesmo. Nosso objetivo é unicamente demonstrar que os fenômenos espíritas, por extraordinários que sejam, não derrogam de nenhum modo essas leis. Não têm nenhum caráter miraculoso, nem são maravilhosos ou sobrenaturais. Aqui muito interessante, o breve e sutil comentário. Deus faz milagres? Bom, com relação a esse respeito, eu sugiro que você, se tiver curiosidade, vá lá no livro A Gênese, que aí Kardec tece um estudo filosófico maravilhoso a despeito dessa questão. Deus que fez leis tão perfeitas, ele mesmo seria o primeiro a derrogá-las, o primeiro a quebrá-las? Bom, para mais detalhes, lá no livro A Gênese Espírita, A Gênese Espírita. Bom, continuando. O milagre não se explica. Os fenômenos espíritas, ao contrário, se explicam da maneira mais racional. Não são milagres, mas simples efeitos que têm sua razão de ser nas leis gerais,
Então, de cara, Kardec aqui está nos ensinando que os fenômenos espíritas, ao contrário dos milagres não se explica, né? Simplesmente você diz, foi um milagre, foi obra de Deus ou foi obra de qualquer outra força. Então, foi um milagre, você não explica. Já os fenômenos espíritas, eles têm explicação lógica, explicação inclusive científica. E Kardec continua. O milagre tem ainda outro caráter, o de ser insólito e isolado. Realmente, né, milagre é uma coisa que também não anda acontecendo aí em qualquer esquina. Milagre, pela sua própria natureza, ele precisa ser algo raro e não comum, né? Então, ora, desde o momento em que um fato se reproduz, por assim dizer, à vontade e por diversas pessoas, não pode ser milagre. Como os fenômenos espíritas que ocorrem em todos os lugares, nos 4 pontos cardeais, em todas as latitudes e longitudes do nosso planeta, da nossa linda joia azul. Então não é bem milagre, é algo muito mais comum, referindo-se aos fenômenos espíritas, são algo muito mais comuns e não estão, então, na categoria de milagres. Kardec continua. Todos os dias a ciência faz milagres aos olhos dos ignorantes. Eis porque, outrora, aqueles que sabiam mais do que o vulgo passavam por feiticeiros, e como se acreditava que toda a ciência sobre-humana vinha do diabo, eram queimados. Hoje, quando se está muito mais civilizado, contentam-se em mandá-los ao hospício. É verdade, né? Bastava você demonstrar algum fato científico, né, que você era tido como um demônio ou possuído pelo demônio, né? Giordano Bruno, né, que foi para a fogueira por defender coisas que na época eram inadmissíveis, né, como a existência de outros planetas, como o fato de a Terra girar em torno do Sol e não o contrário. Galileu Galilei, que só não foi para a forca porque renegou tudo que tinha descoberto, né? Mas dizem as más línguas que quando ele saiu do processo de julgamento, eis que ele bateu o pé e disse bem baixinho só para si mesmo, mas que a Terra gira em torno do Sol, gira. E é claro, né, quem é que quer ser morto, quem é que quer ser crucificado, enforcado ou queimado vivo? Mas, enfim, como Kardec lembra, todos esses homens de gênio, cientistas, sábios, eram tidos como bruxos, bruxas ou loucos, né? Há um filme que eu recomendo muito, vale a pena assistir, As Bruxas de Salem. Tentem encontrar esse filme e assistam, vale muito a pena. Bom, continuando o item 15. Que um homem realmente morto, como dissemos desde o princípio, seja chamado à vida por uma intervenção divina, eis aí um verdadeiro milagre, porque é contrário às leis da natureza. Mas se esse homem não tem senão as aparências da morte, se há um resto de vitalidade latente e que a ciência ou uma ação magnética chega a reanimar, para as pessoas esclarecidas, é um fenômeno natural. Mas aos olhos do vulgo ignorante, o fato passará por miraculoso e o autor será perseguido a pedradas ou venerado segundo o caráter dos indivíduos. Aqui numa clara alusão a Jesus Cristo, né? Que até hoje muitas crenças religiosas dizem que Jesus ressuscitou Lázaro, ressuscitou Talita, ressuscitou, então, muitas outras pessoas, que está escrito lá na Bíblia. E nós sabemos que depois que o espírito se desprende da matéria, depois da morte física, a morte física ela é a única morte que há, aliás, né, a morte biológica, ela é um fenômeno irreversível. No caso de Lázaro, só para não estendermos muito, mas Lázaro com certeza não estava morto, ele estava com a aparência de morto, ele estava em estado letárgico ou cataléptico, que na época não se conhecia. Nós estamos falando de 2000 anos atrás. Muitos e muitos, meu pai contava uma história, meu pai na juventude morava ali nas proximidades do cemitério João Batista,
cemitério João Batista, ali perto do centro, daqui de Fortaleza. E o meu pai dizia que... Meu pai fez amizade com vigia, enfim, com os funcionários de lá. E o meu pai dizia que era muito comum, quando iam desterrar, né, desenterrar para vagar os lugares lá de covas, era muito comum encontrar a pessoa enterrada emborcada, né? A pessoa virada. Muito provavelmente essa pessoa devia ter sido enterrada viva, acordou depois e, minha nossa, que agonia. Bom, na época não se sabia, e hoje em dia, né, que a pessoa morre agora, é enterrada depois de algumas horas, embora a medicina hoje tenha meios mais eficientes de atestar a morte de alguém, né? Mas fica aí essa nota muito, muito interessante, né? Bom, e Kardec, então, falando claramente sobre os milagres de ressurreições que Jesus teria feito. E, claro, com respeito a todas as crenças, sem banalizar nenhuma delas. Bom, que no meio de certos campos físico, que no meio de certos campos um físico lance um papagaio elétrico e faça o raio cair sobre uma árvore, e esse novo Prometeu será certamente olhado como armado de um poder diabólico, e diga-se de passagem, Prometeu nos parece singularmente ter precedido Franklin. Prometeu, segundo a lenda, não sei se grega, não me vem a... Enfim, Prometeu foi aquele que roubou o fogo dos deuses, né, e distribuiu ao ser humano, e aí foi condenado e castigado por isso, né? E Franklin, né, o que descobriu os efeitos da eletricidade, descobriu a indução da eletricidade na famosa passagem da pipa, né, em que ele usava uma pipa condutora, né, uma arraia condutora para atrair a eletricidade das nuvens, né? Bom, Franklin mais Josué detendo o movimento do Sol ou antes da Terra, eis o verdadeiro milagre, pois não conhecemos nenhum magnetizador dotado de tão grande poder para operar tal prodígio. Na Bíblia está descrito lá que Josué teria parado o Sol. Olha só, ainda era o domínio do geocentrismo, né? Era o Sol que girava em torno da Terra. Mais provável, se isso tivesse acontecido, era que Josué tivesse parado a terra, o que seria um feito, além de milagroso, seria catastrófico, né? Porque se alguém parasse a terra de maneira abrupta, como está descrito lá na Bíblia, a terra teria sido inundada pelo oceano. Bom, mas aí requer alguns conhecimentos de física e eu não vou por esses meandros aqui agora não, tá? Então, Kardec continua. De todos os fenômenos espíritas, um dos mais extraordinários, sem contradita, é o da escrita direta. E um daqueles que demonstram da maneira mais patente a ação das inteligências ocultas. Mas o fato de que o fenômeno é produzido por seres ocultos não é mais miraculoso do que todos os outros fenômenos que são devidos a agentes invisíveis, porque esses seres ocultos que povoam os espaços são uma das forças da natureza, força cuja ação é incessante sobre o mundo material, do mesmo modo que sobre o mundo moral. E aqui Allan Kardec nos lembrando que a realidade do espírito representa uma força natural, uma força da natureza, semelhante ao magnetismo, à gravitação, à eletricidade, à pressão atmosférica, aos fenômenos da luz e muitos outros fenômenos. Claro que aí é necessário, demanda um estudo seríssimo a esse respeito. Estamos aqui estudando, né? De novo, sejam bem-vindos e bem-vindas, persistamos. E Kardec continua no item 15. O Espiritismo, em nos esclarecendo sobre essa força, nos dá a chave de uma multidão de coisas inexplicadas e inexplicáveis por todo outro meio e que puderam, nos tempos recuados, passar por prodígios,
revela da mesma forma que o magnetismo, uma lei, se não desconhecida, pelo menos mal compreendida, ou melhor dizendo, conheciam-se os efeitos, porque se produziram em todos os tempos, mas não se conhecia a lei. E foi a ignorância dessa lei que engendrou a superstição. Conhecida a lei, o maravilhoso desaparece e os fenômenos entram na ordem das coisas naturais. Eis porque os espíritas não fazem mais milagres, fazendo girar uma mesa, ou os mortos escrevendo, do que o médico fazendo reviver um moribundo, ou um físico fazendo cair um raio. Aquele que pretendesse, com a ajuda da ciência, fazer milagres, seria ou um ignorante aquele que pretendesse, com a ajuda da ciência, fazer milagres, seria ou um ignorante do assunto ou um farsante, pois tudo está na lei, nas leis da natureza. Aqui lembra que o Espiritismo, enquanto ciência, estuda e nos demonstra uma série de leis naturais, ou seja, da natureza, que explicam e embasam os fenômenos espíritas. E ele fala aqui também do magnetismo, assunto de que vamos abordar assim no decorrer do nosso estudo. Magnetismo que embasa o estudo do perispírito. Magnetismo e perispírito, eles são a base para a explicação, entendimento, compreensão inteligível de todos os fenômenos espíritas. Mediunidade, com todos os seus as suas dimensões da mediunidade, dupla vista, sonambulismo, precognição e por aí vai. Como eu já falei antes, eu acredito. Então, trata-se de ciência, não trata-se de misticismo, não. Eu acho que é muito importante entender já isso. Mas estudos, precisamos estudar muito. Bom, vamos ao item 16, que é o penúltimo item do capítulo 2, da primeira parte. No item 16, Kardec cita alguns exemplos para ilustrar exemplos do maravilhoso, do tido como mitológico, mas que tem explicações. Os fenômenos espíritas, da mesma forma que os fenômenos magnéticos, antes que se lhes conhecesse a causa, passaram por prodígios. Ora, como os sépticos, os espíritos fortes, quer dizer, aqueles que têm o privilégio exclusivo da razão e do bom senso, não creem que uma coisa seja possível desde que não a compreendem. Eis porque todos os fatos reputados prodigiosos são objeto de suas zombarias, e como a religião contém um grande número de fatos desse gênero, não creem na religião, e daí a incredulidade absoluta. Não há senão um passo. É aquela coisa, diante de um fenômeno, né, diante de um acontecimento, você analisa e decide. Se você já elenca o fenômeno como impossível e daí não acredita, simplesmente por não querer acreditar, bom, é por conta e risca sua, né? Mas se você se interessa pelo assunto, fica curioso e resolve estudar a natureza daquele fenômeno, resolve estudar seriamente, você vai descobrir se aquilo é um mito, é misticismo, ou se foi uma fraude, se foi um charlatanismo, ou se há algo de coerente, se há algo de encadeamento lógico, se há algo que possa representar as leis da natureza, que muitas delas nós não conhecemos ainda. O Espiritismo, continua Kardec, explicando a maioria desses fatos, lhes dá uma razão de ser. Ele vem, pois, em ajuda da religião, demonstrando a possibilidade de certos fatos que, por não terem mais o caráter miraculoso, não são menos extraordinários. Nós sabemos que a religião, as religiões, todas elas estão infestadas de misticismo, de dogmatismo. Isso é verdade. É verdade. Mas daí a dizer que todo fenômeno explorado pela religião é falso ou mitológico, eu acho que isso seria muito precipitado e muito irresponsável. Aqui Kardec nos dizendo que não, certos fenômenos
podem sim ter ocorrido. E ele cita aqui um exemplo, ó. Ele cita aqui um exemplo. Deixa eu ver aqui, ó. Ele vem, né, o Espiritismo, pois em ajuda da religião, demonstrando a possibilidade de certos fatos que, por não terem mais o caráter miraculoso, não são menos extraordinários. E Deus não é menos grande, nem menos poderoso, por não ter derrogado suas leis, já que as leis de Deus são perfeitas, elas não precisam ser quebradas. A questão é, conhecemos todas as leis de Deus? Ou melhor, todas as leis da natureza, que são as leis de Deus? Bom, de quantas zombarias as levitações de São Cupertino foram objetos? São Cupertino foi um frade, foi um frei, que viveu ali no século XV, lá, ele nasceu, se eu não me engano, em 1603, e ele era conhecido por fenômenos de levitação, ele conseguia flutuar no ar. Então imagina o que sofreu esse frei, né? Em 1600, ele nasceu em 1603. Então, por volta aí da vida dele, ele foi acometido desses fenômenos de levitação. É a esse frei, né, São Cupertino, que Kardec está aludindo aqui. E ele continua. Ora, a suspensão etérea dos corpos graves é um fato explicado pela lei espírita. Realmente o magnetismo explica a levitação. Disso fomos pessoalmente testemunha ocular. Realmente Kardec e todos os membros da Sociedade de Paris viram com os próprios olhos fenômenos incontestáveis de levitação. E o Sr. Home, assim como outras pessoas do nosso conhecimento, repetiram muitas vezes o fenômeno produzido por São Cupertino. Portanto, esse fenômeno entra na ordem das coisas naturais. O Sr. Home está muito presente aqui no Livro dos Médiuns, mas mais presente ainda na Revista Espírita, sobretudo a primeira, de 1858. Corra, vá lá na Revista Espírita de 1858, que tem muito a respeito das experiências do Sr. Home. Muito interessante mesmo. Mas, lembrando aqui, se você for pesquisar sobre São Cupertino, a história vai registrá-lo como um perturbado mental. O que era comum, e ainda é comum até os dias de hoje, as pessoas que têm propriedades peculiares que as outras não têm, né? São tidas como loucas, como dementes, como ainda endemoniadas nos dias de hoje, mas que a ciência espírita explica com muita jurisprudência esses fenômenos. Bom, vamos agora ao item 17 e último item desse capítulo. Bom, no número dos fatos desse gênero, é preciso colocar em primeiro lugar as aparições, porque são as mais frequentes, ou os mais frequentes fenômenos. A de Salete, que divide mesmo o clero, para nós não tem nada de insólita. Essa aparição de Salete ocorreu em 1846, na cidade de Salete-la-Farloc. E segundo a tradição religiosa, né, Nossa Senhora de Fátima havia aparecido, né, muito nessa cidade. E claro, como Kardec lembra, divide ainda o clero no mundo todo. Para nós não tem nada de insólita. Seguramente não podemos afirmar que o fato ocorreu, porque dele não temos a prova material. Mas para nós ele é possível, visto que milhares de fatos análogos recentes nos são conhecidos. Veja a prudência, veja a lucidez, veja a seriedade e responsabilidade de Kardec. Eu não posso atestar aquilo que eu não constatei, aquilo que eu não presenciei, mas segundo as leis que eu estudo, nada tem de anormal, nada tem de miraculoso, está dentro do campo da possibilidade. E Kardec prossegue. Cremos neles, não somente porque sua realidade foi averiguada por nós, mas sobretudo porque nos damos perfeitamente conta da maneira pela qual se produzem, ou seja, o método científico utilizado para se chegar à prova. Quem quisesse reportar a teoria das aparições, que daremos mais adiante,
verá que esse fenômeno torna-se tão simples e tão plausível como uma multidão de fenômenos físicos que não são prodígios, senão por falta de se ter deles a chave. Claro, aqui nós vamos estudar o fenômeno da levitação, está pautado aqui nos capítulos futuros. Quanto ao personagem que se apresentou a Salete, é uma outra questão. Sua identidade não nos está de nenhum modo demonstrada. Nós constatamos simplesmente que uma aparição pode ter tido lugar. O resto não é da nossa competência. Cada um pode, a esse respeito, guardar suas convicções. O Espiritismo disso não tem que se ocupar. Dizemos somente que os fatos produzidos pelo Espiritismo nos revelam leis novas e nos dão a chave de uma multidão de coisas que pareciam sobrenaturais. Se alguns daqueles que passavam por miraculosos nele encontram uma explicação lógica, é um motivo para não se apressar em negar o que não se compreende. Aqui, de novo, se referindo às aparições de Salete, onde Nossa Senhora de Fátima teria aparecido, e Kardec lembrando, quanto a identidade da aparição não é tarefa da ciência espírita revelar. É tarefa da ciência espírita revelar que o fenômeno é possível. Aliás, quanto à identidade dos espíritos, nós teremos o prazer de estudarmos um capítulo inteiro sobre isso aqui mesmo nessa obra. E para terminar, Kardec escreve o seguinte: os fenômenos espíritas são contestados por certas pessoas, precisamente porque parecem fugir da lei comum e porque deles não se dão conta. Dai-lhes uma base racional e a dúvida cessa. A explicação neste século em que não se pagam as palavras é, pois, um poderoso motivo de convicção. Vemos também todos os dias pessoas que não foram testemunhas de nenhum fato, que não viram nenhuma mesa girar, nenhum médium escrever, e que são tão convencidas quanto nós, unicamente porque leram e compreenderam, ou seja, estudaram. Se não devesse crer, senão no que se vê com os olhos, nossa convicção se reduziria a bem poucas coisas. Que lúcido! Realmente, se nós fôssemos acreditar só no que os olhos veem, não acreditaríamos no ar, não acreditaríamos no átomo, não acreditaríamos nas moléculas, não acreditaríamos nas células, nem nas bactérias, nem nos vírus. Todas essas coisas existem, mas não vemos com os olhos. Não acreditaríamos nas ondas eletromagnéticas, nas ondas de rádios, nas ondas dos telefones sem fio, nas ondas dos telefones celulares, nas ondas dos satélites. Tudo isso é invisível. E é a base da nossa tecnologia de hoje. Bom, aliás, Jesus já dizia, né? Felizes aqueles que não viram e creram. E assim eu me despeço da nossa aula de número 7. Ficou um pouco longa a aula, né? Quase que meia hora, mas aí encerramos o capítulo 2. Próxima aula iniciaremos o capítulo 3, que se intitula Método. Obrigado pela sua participação, muito obrigado mesmo. Esse canal é para você. Bom, beijo no coração de todas e todos, amemo-nos como Cristo nos amou e cuidemos uns dos outros, cuidem uns dos outros, caridade sempre, que assim seja.